E a Polícia Federal afirmou em relatório enviado ao STF que o ex-deputado Daniel Silveira demorou o dobro do tempo previsto para chegar a um hospital quando foi atendido em dezembro. Silveira foi preso em 24 de dezembro por desrespeitar medidas cautelares. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes ordenou que a Procuradoria-Geral da República e a defesa de Silveira se manifestem sobre o documento. Em depoimento prestado à Polícia Federal, o médico Gabriel Costa confirmou que atendeu Daniel Silveira no hospital em Petrópolis em 21 de dezembro, com uma crise renal e dores lombares. Segundo a CNN, o ministro Alexandre de Moraes avalia multar a defesa de Daniel Silveira por excesso de pedidos. Em 10 dias, os advogados protocolaram 12 petições para que a liberdade condicional do ex-deputado seja restaurada. O número é constatado pelo próprio advogado de Silveira, Paulo César Faria, na petição mais recente apresentada ontem, abre aspas. A defesa requer que sejam apreciados, com prioridade e urgência, os 12 pedidos protocolizados desde 3 de fevereiro, fecha aspas. O advogado Paulo Faria se manifestou sobre o caso por meio de um vídeo nas redes sociais. Hoje eu fui surpreendido com uma notícia aí nos meios de comunicação de que o Alexandre de Moraes estaria cogitando aplicar multa à defesa por excesso de petições. Petição é a vida do advogado, ou seja, o advogado ele peticiona, ele escreve, ele faz uma redação jurídica, encaminha o processo. Nesse caso, foram 11 pedidos de indulto, pois desde o dia 3 de janeiro, Moraes está ignorando os pedidos de indulto, que aliás o decreto presidencial, artigo 15, parágrafo 3º, diz que o pedido de indulto tem prioridade em todo e qualquer incidente na execução penal. Então, o que nós fizemos foi tão somente cobrar do Alexandre de Moraes o envio da petição à Procuradoria-Geral da República. E para isso ele quer nos multar. Impressionante. Bom, Fabi, quero te ouvir. Atualmente o ministro Alexandre de Moraes aguarda então a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República, antes de decidir se vai conceder ou não a liberdade condicional a Daniel Silveira. Bom, é incrível como isso mudou, né? Mudou bem drasticamente desde que entrou o Paulo Gonet. Gente, recentemente não era assim, né? Quando havia o Aras ali na responsabilidade da PGR, não era chamado desses termos e quantos outros também foram ignorados. Sim, teve pareceres da PGR que foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes, assim como essas petições. O que eu acho aqui interessante, porque a gente falou aqui do dobro, não é bem o dobro, né? Porque, olha só, o percurso de deslocamento chegava a cerca de 43 minutos pelo Google, né? E ele demorou 54 minutos. Então, só por aí já dá para ver, são alguns minutos a mais e são diversos motivos. E não é isso que vem à baila, porque não é isso que se analisa quando existe a revogação de um benefício, né? Um direito aí do preso, né? Que é realmente ficar em liberdade provisória. E aí a gente tem que entender que se Salvador Dalí fosse vivo, ele ficaria com inveja, né, do nosso surrealismo aqui que nós temos no Brasil. E, gente, é surreal. Este homem, Daniel Silveira, é um ex-deputado que recebeu a graça presidencial que não foi aceita pelo Supremo. Ele se enquadra em todas os quesitos, né, que são objetivos do indulto presidencial do Lula do último ano. E como disse aí o nobre advogado Paulo Faria, ele explica muito bem que é prioridade na questão da execução penal. Então, execução penal tem que olhar realmente se esse preso está ou não na condição de ser indultado, e no caso está. E a gente vê o ministro Alexandre de Moraes insistindo, né, nas suas teses e agora jogando a bola para ver se quica lá na PGR. Né, mas a PGR vai achar qual tipo de argumento? Né? Vai achar argumentos que são um tanto, talvez, contrário à Constituição Federal. Só queria voltar, porque faz link, né, uma coisa com a outra, mas o Sidônio Palmeira falou exatamente nessa entrevista que a ONU considera fake news como se fosse um direito humano.
tudo bem, até assim a gente poderia até levar em certa consideração, desde que os verdadeiros direitos humanos no Brasil estivessem sendo respeitados. E aqui eu até dei uma elencada, né? Direito de petição. Isso faz parte, né, das garantias fundamentais e direitos individuais, devido do processo legal. Todo mundo sabe que nestes processos não há o exercício do devido processo legal, nem mesmo a defesa tem voz. E presunção de inocência. Então, até para a revogação desse benefício, Daniel Silveira, foi caracterizada uma fé e não a presunção de inocência. Então, estamos vivendo, né, nesse Estado democrático de dinheiro mesmo, onde não temos esperança a não ser repetir todos os dias as arbitrariedades que o judiciário e seus cúmplices estão cometendo. Pois é, Ana. Agora o ministro Alexandre de Moraes avalia multar a defesa do ex-deputado Daniel Silveira, como bem já elencou aqui a Fabi Barroso, há um vício de origem na prisão de origem de Daniel Silveira, que é ilegal. Portanto, todo o resto, né, deveria ser derrubado. Né, já que ele recebeu o indulto, a graça presidencial, todas as questões e medidas cautelares não deveriam nem estar em discussão, mas aqui estamos no surrealismo do judiciário brasileiro. Então, Paula, essa também foi uma manifestação da própria PGR na época, né, através de uma declaração oficial da subprocuradora Lindora Araújo, dizendo: olha, é constitucional essa graça do presidente Bolsonaro, ela tem que ser respeitada e tudo para trás tem que ser simplesmente apagado. Graça constitucional ou indulto, né, presidencial, como queiram, que já foi defendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, a Fabi usou, né, uma analogia muito perfeita, né, Salvador Dalí e o surrealismo. Eu acho que a gente pode acrescentar uma esquizofrenia, né, porque há um processo esquizofrênico no nosso judiciário. Eu estava lendo aqui que a Polícia Federal, como você disse, Paula, afirma no relatório que foi enviado para o Supremo Tribunal Federal que o Daniel Silveira demorou o dobro do tempo previsto para chegar a um hospital. O que será que ele foi fazer numa crise renal? Passou num shopping, tomou um sorvete ou foi fazer uma comprinha no meio de uma crise renal? E eu sou testemunha de crises renais. Eu já tive crise renal de pedras nos rins. É uma dor absurdamente insuportável. Eu tive o meu filho de parto normal e teria 15 filhos de partos normais e não teria, pediria, pelo amor de Deus, não me dê outra dor de crise renal. E o que ele fez? O que a Polícia Federal quer com esse relatório? Que ele foi passear, que ele passou na casa dos amigos, tomou uma cervejinha. É para isso que nós estamos pagando a nossa outrora gloriosa Polícia Federal? Há tantos agentes sérios ainda na Polícia Federal que eles tinham que dar um basta nisso, porque hoje parece, né, a sensação é que a Polícia Federal hoje é uma polícia do Xandão, né, Silvio? Agora a gente pode falar Xandão, já que o presidente fala, os atores falam, é o Xandão, não é mais o ministro Alexandre de Moraes, é o Xandão. Parece que é a polícia do Xandão, do Flávio Dino, do Lewandowski, porque você parar e pensar que um agente da Polícia Federal sentou para escrever um relatório e disse: olha, o tempo era de 30 minutos, ele gastou 50. Tem alguma coisa errada aí. Onde ele foi? É triste demais, Paula, porque enquanto nós estamos discutindo os reais problemas do nosso judiciário, da nossa economia, do nosso Congresso, o nosso dinheiro está pagando isso. Está pagando um Estado policialesco, perseguições políticas, a Janja numa gastança sem parar, está pagando agora o Sidônio Palmeira, né, que diz que recebeu, né, o Lula recebeu um país destruído, que o Lula trouxe ministérios de volta, isso a gente sabe, doutor Sidônio, que a extrema-direita, né, é uma ameaça à humanidade, ou seja,
Será que nós podemos colocar notas da comunidade nessa entrevista do Sidônio? Porque vai ser difícil a gente engolir o nosso dinheiro pagando esse tipo de servidor que vai servir o país com mentiras e alimentar exatamente esse estado aqui de perseguição dessa notícia em relação ao ex-deputado Daniel Silveira.